Saudações, estimados alunos. Mais uma vez estamos aqui para conversarmos sobre o sistema de numeração. Só que desta vez nós vamos ver o sistema de numeração decimal, que é aquele que nós usamos para representar nossos números, para fazer nossas operações, enfim. Vamos conhecer melhor a origem, a finalidade, a aplicabilidade e os porquês de algumas notações do nosso sistema de numeração decimal. A princípio, eu quero dizer que o sistema de numeração decimal também é chamado de sistema de numeração indo-arábico, porque ele é formado pelos algarismos indo-arábico, de 0 a 9. Tudo bem? Esses algarismos indo-arábicos recebem esse nome porque eles foram criados, foram construídos ao longo do tempo pelos hindus, pela cultura indiana, e foi propagado, pelo mundo, pelos árabes. Os árabes se responsabilizaram de difundir esses algarismos, esses símbolos ao mundo. Então, por essa razão que esse sistema de numeração, que esses símbolos ficaram usados como algarismos indo-arábicos. Tudo bem? Esses hindus desenvolveram os símbolos, que hoje nós conhecemos os algarismos, que vai de 1 a 9, isso no século V, e só depois de vários anos, no século VI, é que surgiu o zero. Ao contrário do que muita gente pensa, o zero não foi o primeiro algarismo criado. O zero foi o último algarismo criado pelos hindus. Tanto que, antigamente, onde se lia zero, era deixado um espaço. Depois esse zero adquiriu um símbolo de um ponto, depois de um pequeno círculo, e hoje nós temos esse símbolo que nós conhecemos por zero. A partir do século VIII, os árabes eles passaram a adotar esse referido sistema de numeração e levaram para o norte da África, parte da Espanha, e o mundo hoje todo usa esse sistema de numeração indo-arábico. Esses símbolos, a sequência numérica, são exatamente essas que nós estamos vendo aqui, a sequência numérica dos naturais. E é representado pela letra N, não o N comum, mas o N que eu vou fazer aqui ao lado, de barra dupla. Alguns livros já pude até perceber esse símbolo também. Com o N ou esse outro N são conhecidos como conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais começa com o número zero. Então, a origem dos naturais começa com o zero. Antes do zero não há elemento algum. Depois do zero é o 1, depois do 1 é o 2 e assim por diante. Entre o 0 e o 1 não existe nenhum elemento, entre 1 e 2 também não, e esse conjunto segue infinitamente para a direita, sempre crescendo para a direita. Tudo bem? Se nós suprimirmos o zero desse conjunto, se nós retirarmos o zero desse conjunto dos números naturais, a gente fica com o conjunto representado pela letra N, só que esse Nzinho tem uma estrelinha, um asterisco, que representa exatamente a ausência do zero. Então, N com asterisco, uma estrelinha, significa o conjunto dos naturais sem o zero. Logicamente, se nós tiramos o zero, ele começa com o número 1 e segue normalmente como nós vimos anteriormente. Características importantes desses conjuntos, e vamos analisar alguma dessas características super importantes. A primeira dessas características é a seguinte: com apenas 10 símbolos,
que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, podemos escrever qualquer número natural, por maior que seja. Então perceba que o número, a quantidade, né, dos números naturais, ela é uma quantidade infinita, mas a quantidade de algarismos é uma quantidade finita. Tudo bem? Ela começa no 0 e termina no 9, os algarismos. Agora, os números naturais começam no 0 e seguem infinitamente para a direita. Outra característica, esses símbolos, eles são chamados de algarismos indo-arábicos, como eu falei anteriormente, porque foram criados pelos hindus e difundidos ao mundo, né, apresentado ao mundo pelos árabes. Outra característica, esse sistema de numeração ele é chamado de decimal. Por quê? Porque ele possui uma base 10. O que é base 10? É aquele sistema que ele é agrupado de 10 e 10. Um conjunto de 10 unidades forma uma dezena, um conjunto de 10 dezenas forma uma centena, um conjunto de 10 centenas forma um milhar, e assim sucessivamente. É como se nós formássemos pacotes de 10. Cada pacote de 10 recebe um novo nome. Outra característica é que o sistema de numeração decimal é posicional. Por que o nome desse sistema de numeração decimal é posicional? Como nós vimos em aulas anteriores, ele é posicional porque a ordem dos seus algarismos, dos seus símbolos, ela altera o valor daquele número. Por exemplo, no número 1223, esse primeiro 2 aqui, ó, ele está na ordem das centenas, unidade, dezena e centena. Então, se ele está na ordem das centenas, ele vale 200. Esse outro 2 aqui, ó, mais à direita, ele está na segunda ordem, a ordem das dezenas. Então, se esse 2 está na ordem das dezenas, ele vale 20. Se nós trocássemos esses dois últimos algarismos, ó, o 2 pelo 3 e o 3 pelo 2, ao invés de 1223, nós teríamos 1232. Aqui, ó, o 3 que estava na ordem das unidades, colocamos para a dezena, e o 2 que estava na ordem das dezenas, colocamos para as unidades. Então, alterando a ordem de dois algarismos, ele muda de valor. Aqui nós tínhamos 1223, trocando o 2 com o 3 e o 3 com o 2, nós ficamos com 1232, e esse número 1223 é menor que 1232, portanto é diferente. Por isso que o nosso sistema de numeração é posicional. Observemos aqui a reta numérica. Como é que os números naturais ficam dispostos se nós representarmos numa reta numerada. Então a reta dos números naturais é essa aqui. Começa no 0, ok? Depois 1, 2, 3, 4, 5 e assim segue para o infinito, que nós podemos representar com uma reticência. Aqui está a representação do conjunto N, conjunto dos números naturais. Decompondo o número natural. Todo número natural ele pode ser decomposto. Se nós formos decompor o número 785, observa que ele é formado de 700 mais 80 mais 5. E o 700 nada mais é que 7 vezes 10. O 80 nada mais é que 8 vezes 10. E o 5 são 5 unidades mesmo. Então nós podemos dizer que o 785, se nós formos decompor, ele fica escrito 7 vezes 100 mais 8 vezes 10 mais 5. Observa o número 3.579. Ele é formado de 3.000 mais 500 mais 70 mais 9. E o 3.000 é 3 vezes 1.000, o 500, 5 vezes 100, o 7, 7 vezes 10, e 9 são 9 unidades mesmo, e aí escrito o número 3.579 decomposto. Observa o número 81.702, ele é formado de 80.000 mais 1.000 mais 700, aqui você percebe nessa ordem, só tem o 0, significa dizer que aí não há nada, esse seria um espaço em branco, né? Então eu representei por 0, 0 mais 2. Então o 80.000 é representado com 8 vezes 10.000, o
O 1000 é 1 vezes 1000. O 700, né? 7 vezes 100, as dezenas não tem, e 2 unidades. Se nós formos decompor 2056, 2056 ficaria escrito assim, ó, 2000 mais 50 mais 6. Então, o que é o 2000? É 2 vezes 1000, a unidade de milhar, mais as centenas não tem, está representado pelo número 0. As dezenas, o 50 pode ser escrito 5 vezes 10. E o 6 são 6 unidades mesmo. E aí nós temos o 2056 decomposto. Comparar e ordenar números naturais. Esses números naturais, a classificação mais popular que nós conhecemos, inclusive, é a formação dos números pares e dos números ímpares. Os números pares, no nosso nível, né, que estamos estudando, a gente considera o 0 sendo o número par, o próximo par 2, 4, 6, 8 e aí por diante, sempre contando de 2 em 2. Então esses são os números pares, contando de 2 em 2, começando pelo 0. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. E os ímpares são os demais, né? O primeiro número ímpar é 1 e você conta também sempre de 2 em 2. 1 mais 2 é 3, 3 mais 2 é 5. E aí nós temos a formação dos números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim sucessivamente. Se nós formos comparar os números naturais, é muito fácil. Por exemplo, entre 0 e 1, observa que o 0 é menor que qualquer número natural. Então, o 0 é menor do que 1. O 9 é maior do que 6, porque 9 está mais à direita do que o 6. E quanto mais à direita está um número, maior ele se torna. Porque nós temos os naturais numa ordem crescente, né? Aqui, 10 e o 100. O 10 é menor do que o 100, porque o 10 está bem mais à esquerda do que o 100. O 2 é menor do que o 5, pela mesma razão, o 2 está mais à esquerda do que o 5. O 91 é maior do que o 19, porque ele está mais à direita que o 19. O 101 é menor que o 110, porque o 101 está mais à esquerda que o 110. Vamos agora aprender algumas nomenclaturas. Antecessor, sucessor e consecutivo. O que é antecessor de um número natural? Meus queridos amigos, a palavra antecessor, ela significa o que vem antes. Por exemplo, o antecessor de vocês são os pais de vocês, ou o irmão mais velho que vocês, né, vieram antes. Então, o antecessor de um número natural é outro número natural que antecede, que vem antes daquele que você está considerando. Por exemplo, o antecessor do número 8 é o 7. Porque o 7 vem antes do 8. O antecessor do 10, quem é o 10? Quem é que vem antes do 10? É o número 9. Ok? Então, o antecessor de um número é sempre um número natural que vem antes daquele que você está considerando. O que vem ser sucessor? Aí é o contrário. Sucessor é o que vem depois. Quem seria um sucessor de vocês? Seriam os filhos de vocês. Né, os que virão depois de vocês. Então, o sucessor de um número natural é outro número natural que se apresenta depois daquele número ao qual você se refere. Exemplo, qual o sucessor do número 8? É o que vem depois do 8, é o número 9. Qual seria o sucessor do número 25? É o que vem após o 25, é o 26. Tudo bem? Agora, nós podemos ter sucessores pares ou sucessores ímpares. Qual o sucessor par do número 12? É o próximo par. O que vem depois do 12 seria o 14. Então, o 14 é o sucessor par do número 12. Qual seria o antecessor, por exemplo, ímpar do número 5? É o número ímpar que vem antes do 5, que não seria o 4, porque o 4 não é ímpar, seria o 3. Então, o 3 é o antecessor ímpar do 5. O que são números consecutivos? Números consecutivos, gente, são aqueles números que obedecem uma sequência. Por exemplo,
O número 1, 2 e 3, eles são números consecutivos, números naturais consecutivos, porque eles estão na mesma sequência, obedecendo uma ordem. Assim como o 4, 6 e 8 também são números consecutivos, só que eles são consecutivos pares. Okay? Porque se nós formos falar consecutivos, seria o 4, o 5 e o 6. Né? Mas nós temos aqui 4, 6 e 8. Eles obedecem uma sequência de números pares. Tudo certo? Muito bem. Então, de posse dessas informações, você pode fazer a tarefa de aprendizagem. Observa que na tarefa de aprendizagem você vai exercitar exatamente o que nós acabamos de falar, sobre sucessor, antecessor, de um número par, de um número natural, de um número ímpar e assim por diante. E na segunda questão ele aborda a questão dos consecutivos, que nós também vimos, né? Tanto a segunda quanto a terceira, quanto a quarta questão e a quinta, é sobre números consecutivos. As respostas estão aqui na página seguinte. Você pode, após resolver o exercício, verificar aqui na resposta as questões que vocês acertaram ou que erraram. As que erraram, dê uma atenção especial para elas, para ver o que erraram, aonde erraram e por que erraram, para que não pratiquem o mesmo erro futuramente. Tudo bem? Muito obrigado, até breve e não esqueça de dar like, ok? Estuda que a vida muda. Muito obrigado e até a próxima.